Pronto. Então, novamente, boa tarde, gente. Bem-vindo ao nosso Conexão Luota, né? Nosso canal, né? Nossas biolives, né? Da nosso período pandêmico, né? Nesse momento aqui que a gente está em pandemia, né? Teoricamente, isolamento social, né? E a gente está aqui nessas aulas online, né? Então, bem-vindo à anatomia, né? E a gente tem um desafio enorme para anatomia, né? Então, vamos aqui. Peraí. A briga aqui. Tem uma briga terrível aqui nesse computador, gente. Porque na hora que eu clico aqui no Meet, eu saio do PowerPoint, né? Deixa eu ver se passou. Não, passou. Ah, passou, né? Gente, a gente sempre vai trazer umas coisas diferentes na nossa aula, né? Uma dica de um livro sobre o tema, né? Uma dica de filme, né? Eita, passou demais, né? Uma curiosidade, né? Algum tema, né? Que a gente possa interligar com o assunto, né? Da nossa aula, né? Eita, agora brigou de novo aqui. A briga eu, PowerPoint e Meet é um negócio tenso. Aí, então, nós sempre temos a programação de hoje, né? Nós vamos ter um livro sobre nosso tema, né? Na verdade, eu não trouxe um livro, eu trouxe um artigo, né? Eu vi WandaVision, né? E esse artigo, né? WandaVision é uma série que vai se refletir sobre muita coisa, né? Então, vai ser um artigo que eu trouxe, né? Sobre algo que está ligado ao nosso tema, né? Uma dica de filme, né? Sobre o tema. E vamos falar do Dia dos Mortos, né? Uma festa que é comum no México, em alguns países da América Latina já está até nos Estados Unidos, né? WandaVision é fantástico, é muito bom. Eu chorei no último episódio, gente. Entendeu? Foi assim, né? Chorei, não teve como não chorar, mas tudo bem. Luiz, uma coisa que eu jamais imaginava que... Ixi, eu já ia dar spoiler. Não posso falar. Não dá não, que dá morte, cara. Falar né, de WandaVision, né? Não tem uma segunda temporada, gente. É uma série que ela se fecha ali naquele arco. Realmente, uma segunda temporada seria difícil, mas é uma bonita, né, série, né? Vamos falar hoje. A continuação basicamente é em Doutor Estranho 2. Vai, exatamente. Mas já tava lendo já na coisa lá, não vai ter segunda temporada. Não teria como, né? Mas é bonita a série. Eu já comprei os Funko, né? Nós vamos falar de conceitos básicos da anatomia, falar um pouco do sistema ósseo, uma introdução bem curtinha, né? E a trilha de hoje foi anos 80, gente. Eu acho que eu fugi um pouquinho ali para os anos 90 no Tectotronic. Não me lembro se eles eram 80 ou 90, né? Mas nossa trilha de hoje é anos 80, né? Uma coisa que eu pensei, vocês até falaram, eu acho muito frio essa recepção de vocês entrarem de cara e tá aqui a cara do professor, né? Eu gosto de fazer essa antessala, né? Essa preparação da aula, né? Vocês chegaram aqui, né? Não dá logo as voadoras no peito, né? É verdade, Elane. Numa temporada só ela fechou tudinho, né? Então tá aí, anos 80, né? Próxima aula da gente, a gente pira nos anos 90, né? Vamos falar de Britney Spears, né? Backstreet Boys, né? Então, aí, dica de filme, gente, muito bom, o filme também muito emotivo, né? Viva, a vida é uma festa, né? Ele fala dessa festa dos mortos no México, né? E é muito legal esse filme que ele fala da morte, né? De uma maneira bonita, né? Lá eles têm, que a gente vai falar, né? No Dia dos Mortos, que é o Dia dos Mortos para ele não é um dia de luto, né? A nossa cultura é uma cultura do luto, da tristeza, né? Lá é um momento que eles relembram os mortos dele e fazem uma festa para esses mortos, né? É um respeito aos antepassados, né? Muito bonito o filme, né? Eu também me emocionei muito. Eu não fui no cinema, vi depois, né? E me arrependi, né? Mas tá no lugar, né? Vamos lá. Dica do artigo, coloquei lá no nosso grupo, sala de aula, as 5 fases do luto. Quem viu WandaVision vai perceber muito que essas fases do luto acontecem na série, né? Na verdade, a série não é uma série de super-heróis, é uma série que ela vai falar do luto, né? Desse processo de aceitação do luto, né? E todo mundo passa por isso, né? Lembrando que o luto, gente, que a gente fala, né, aí nessas fases, não é só o luto da morte. O luto, ele passa por várias situações, né? Um fim do relacionamento é um luto. E você passa por essas fases todinhas, né? Se você é o lado que gostava, né? Se é o lado que você não gostava, você já pula logo para aceitação e bota a fila para andar, né? Tranquilo? Então vamos lá, né? Dia dos Mortos, né? Você já ouviu falar dessa festa lá no México? Em filme de terror, às vezes aparece lá quando fala do México, o Dia dos Mortos. Já ouviram falar dessa? Sim, muito massa, né? Alanis aí.
Vai vir falar agora, Edson. Vamos, de repente, a gente pode até fazer, né? Um Dia dos Mortos lá no PIBID, né? Eu espero, Adriel. Eu estou muito preocupado com essa aula de anatomia, gente. Eu estou 3 semanas pensando, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer com esse povo, né? Mas vamos lá, vamos tentando aqui. Aqui é um laboratório, né? Então, vamos lá. O que é o Dia dos Mortos, né? É uma festa típica do México, né? O México, ele inicia essa coisa do Dia dos Mortos. E é interessante que é um país católico como a gente, da formação católica, mas essa festa, ela vem exatamente lá dos povos da pré-colonização, entendeu? Então, havia uma divindade, que é a Dama da Morte, né, lá dos Incas, se eu não me engano, que eles comemoravam esses mortos, né? Lembrando que a cultura Inca, né, se eu não me engano, ela tinha a coisa da Azteca, obrigado. América do Sul, e lá é América do Norte. Obrigado, cara. Eu tava nessa dúvida aí. Lá, gente, lembrando que a morte lá para eles era um negócio diferente da gente aqui, né? Você ser escolhido para sacrifício, rapaz, era top, né? Eu falasse assim, cara, a gente vai sacrificar você, arrancar seu coração e beber suas tripas, assim, né? Aí cai e ficava, você sacrificado, né? Então, havia essa coisa lá. Então, isso foi levado, essa parte cultural, dessa visão não tão negra da morte, não tão pesada, para essa festa, né? É 2 de novembro, né? Que ela coincide com o calendário do nosso Dia de Todos os Santos, né? Como eu falei, é comum em países da América Central e foi para os Estados Unidos devido à questão da colonização dos imigrantes mexicanos, né? Como falei, é um festival que é pré-colonização, já existia lá nos povos incas, né? Agora acertei, viu? E era comemorado em agosto, né? Eita, eu espero, Edson. Como disse, eu estou preocupado com a anatomia, gente. Tranquilo? Então, assim, uma festa animada, né? Com comida, danças e músicas, né? E eles acham nesse período, isso que vocês vão ver nesse desenho, que eles acham que nesse dia os parentes que morreram vão visitar a casa. Então, por isso que eles fazem, né? Essa animação toda, né? E tem aí uns docinhos de caveira, né? Os doces que é comum na forma de caveirinha, né? Feita de açúcar, né? Aí faz a decoração para receber, né? E vocês vão ver muito dessa festa do Dia dos Mortos nessa animação, né? Que a vida é uma festa, né? Aí o pessoal se veste, né? Seria o carnaval deles, né? Máscara de caveira, roupa com esqueleto, né? E se fantasia a morte, né? E hoje é um patrimônio da humanidade, gente. E viu como é legal, né? Essa festa cultural deles entrou, né? Como uma valorização da cultura do país, né? Tranquilo? Aqui tem que tomar cuidado. Se apertar várias vezes, vai para vários. Aí, ó. Aí são os símbolos, né? Algumas caveirinhas, né? O pessoal brinca ali, né? Para aplicar. Aqui são o pessoal na rua, né? Com Gente, e agora? Ai, meu Deus. Será que ele volta? Alguém fala com ele aí. Espero que sim, viu? Uma aula boa dessa. Eu mandei mensagem para ele, aí demorou um tempo para chegar, mas ele tá com internet. Chegou, voltou. Tá desligado, Luiz Otávio, o microfone. Se o senhor estiver falando. Pronto, valeu aí. Desculpa aí, gente, eu tenho 2 Wi-Fi que não se entende aqui em casa. Não, tranquilo, Maria Glaciela. Então, voltar aqui, né? Vocês viram a música, né, lá dos caras? Tá falando que parece Raimundos o som deles, né? Coloquei a música lá, né? Pra quem quiser baixar, né? Assustar os vizinhos, né? Então, vai aí, né? Então, nossa primeira aula vai falar dos conceitos básicos da anatomia, né? Os planos de corte, as posições anatômicas e uma introdução bem leve do sistema ósseo, né? Certo? Então, vamos lá. Vamos falar da emenda e das aulas, né? Senta que lá vem a história. Gente. Porque o negócio é tenso, gente. É tenso. Então vamos lá. Eu não vou nem ler a emenda para vocês verem como nosso abacaxi é grande. E lembrando que eu tenho 7 semanas. A gente tem que matar esse boi todinho em 7 semanas. Então, eu tenho, né? Aí falando o objetivo, né?
Porque qual a ideia da anatomia, né? Da anatomia comparada, né? Diferente, lá na UFRN eu tenho duas anatomias. Eu tenho a anatomia humana e a anatomia comparada. Vocês não, vocês pagam as duas anatomias juntas. Então a ideia dessa anatomia é eu ver a anatomia humana e fazer a comparação dos animais, né? Comparar o sistema e a evolução dele nos animais, certo? Isso em aula já era meio assim, né? Mas assim online, gente, é tenso. Então eu tenho 7 semanas para a gente ver os conteúdos todos. Então, ó, nem tem na ementa. Vamos lá para a ementa, ó. Isso aí é, ó, né? Um conceito básico, né? 2, nomenclatura anatômica, esqueleto, aí vai, né? O 2, aí eu falo de mandíbula, esqueleto, coluna, cintura escapular, e sistema muscular, articulação. Então, o 6 aqui, ó. O 6 eu falo de sistema digestório, coordenação e integração, sistema nervoso, órgãos sensoriais, glândulas endócrinas, sistema urogenital, sistema respiratório, circulatório, tegumentário e acabou. Eita, não vai, não, tem que passar isso aqui. Vocês têm que ver isso aí. Eu fiquei horas para montar isso aqui. Vamos lá. O negócio é tenso. Peraí. Eu fiz a animação tão bonitinha para vocês e aqui. Pronto. Deixa eu ver se passa agora de novo, né? Deixa eu ver aqui. Luiz, eu acho que você está precisando usar o vídeo para sua casa, porque a coisa tá brava. Anatomia, hoje o negócio tá tenso aqui. Então, voltar para cá. Fiz as animações tão bonitinhas, né? Então, assim, gente, a gente tem todo esse conteúdo para dar em 7 semanas, entendeu? A minha meta com vocês, primeiro, não é enlouquecer vocês, eu acho uma posição pessoal. Eu passar 500 atividades toda semana para vocês fazerem roboticamente. Então, eu vou tentar centralizar atividades que sejam necessárias para vocês terem, a gente completar o que a gente não conseguir ver em sala de aula e dar uma revisada nos assuntos, tranquilo? Então, minha meta não é enlouquecer vocês com 500 atividades. Então, a gente vai ver atividades. Eu coloco muito material de apoio, coloquei já o livro lá no Google Sala de Aula, eu coloco os roteiros de aula, né, que são as coisas básicas. Aí eu vou dizer, ó, essa atividade aí, talvez eu pontue. Lembrando que a gente tem que ter a primeira prova daqui a 3 semanas, né? Então, vamos lá, né? Então, vamos lá. Como eu falei da anatomia comparada, com a intenção da anatomia comparada, a gente vai vendo a evolução das estruturas, dos sistemas, dentro dos organismos, né? Principalmente a gente está falando de cordados. Então, a gente vai falar como é o sistema circulatório do peixe e a gente vai observando essa evolução que vai mudando até chegar no ser humano, né? Que, assim, a gente é o top, né? Os mamíferos, dentro dessa coisa evolutiva. Tudo ok? Lembrando, por isso que a nossa dificuldade, ó, a base da anatomia é o órgão, né? Então, eu tenho que pensar numa maneira de vocês terem esse contato com os órgãos de uma maneira completamente virtual, né? Aí, estou conversando lá, muscular, estou vendo se eu faço uma aula lá na academia, né? Com o professor de lá, para a gente falar do sistema muscular de uma maneira diferente, né? Então, pronto. Quando a gente for pagar a fisiologia, que é comigo também, a gente vai ver o quê? A gente vai ver esses órgãos em funcionamento. Então, eu não vou falar muito do funcionamento, eu vou falar do órgão em si. Então, a gente descreve esses sistemas, certo? O funcionamento eu vou cobrar lá em fisiologia, tranquilo? É o ápice da evolução, né? Eita, já abriu aqui. Eu tô falando, ó, eles não se entendem. Eu queria tanto que o Meet e o coisa se entendesse. E olha que eu já fechei, deixa eu fechar essas telas aqui tudinho para ficar mais rápido o computador. Ah, tá aqui. Pronto. Ó, o exemplo tá aí o coração, gente. Ó, a gente vai vendo que o coração do peixe, até chegar em mamífero, eles vão sofrendo alterações, né? Uma melhoria. Tanto que se fala que os animais que saíram dos mares, na verdade, eles não saíram dos mares, eles trouxeram o oceano para dentro do corpo deles, né? Então, eles trouxeram características que permitiram que ele conseguisse chegar na Terra, né? Ficasse dependente da água. Tranquilo? Então, em anatomia, a gente vai vendo essa evolução, né? Lembrando que a gente acaba dando mais reforço do humano, porque é o que a gente acaba tendo mais material, mas a gente vai dar umas pinceladas
nesse sistema de evolução. Até porque, quando vocês forem para o ensino médio fundamental, vocês vão ver que é muito pedido essa comparação, essa evolução desses sistemas, né? Tranquilo? E o que o Enem cobra também, né? Vocês vão ver quando estiver dando aula no ensino médio que os alunos vão te cobrar muito. Pessoal, isso cai no Enem, e fisiologia é um assunto que cai muito, e evolução, né? Então, vamos lá. Qual a importância da anatomia, né? A anatomia, principalmente, ela para a medicina, né? O médico, ele tem que entender, né? Saber aqueles órgãos que ele está mexendo, né? No caso da gente, a gente consegue ter essa importância da anatomia no sentido de ver esse processo evolutivo, né? Da coisa mais simples até a coisa mais evoluída, né? Por isso que ele faz, né? Esse conhecimento dentro da medicina é para ter medicamentos, tratamentos que melhorem, né, a saúde das pessoas, e também para o estudo da evolução, né? A gente entende que é um processo evolutivo através do quê? Da comparação de estruturas. Tranquilo? Né? Eu tiver rápido, vocês podem falar aí, viu, gente? Qualquer dúvida, pode falar aí. Como você, o irmão Sola dizia quando eu cheguei aqui, né? Não fique encabulecido, né? Então, lembrando a diferença de anatomia para fisiologia. Anatomia é o estudo do órgão, né? Como eu falei, estudo das relações e das estruturas. A fisiologia, eu vou estudar o funcionamento, né? Eu vou saber cada órgão do sistema, mas o funcionamento dele, como ele interage, né? A gente vai ver isso em fisiologia, né? Uma coisa que vocês vão ver muito em fisiologia, que é uma dificuldade do aluno do ensino médio, né? Eu tinha muita dificuldade deles entenderem isso, é entender o corpo interligado, né? A gente estuda sistemas isolados e fazer a relação deles juntas, aí o povo dava uma pirada na maionese, sabe? Ficava meio difícil, né? Ficava tenso, né? Mas dava jeito aí pra gente, né? Tranquilo? Dúvidas até agora? Certo. Então, vamos lá, Edson. Termos de anatomia, né? A gente acaba não usando muito esses termos, né? Que a gente acaba, como eu falei, vendo o órgão, mas quem for para uma área mais específica acaba usando mais. Então, vamos ver, ó. Primeiro são os termos de relação, né? Lembrando, gente, que esses termos eu tenho que ter um referencial, né? Eu estou dizendo que esse órgão tem tal relação, tem tal posição em relação ao quê? Tranquilo? Então, o primeiro é anterior ou ventral, ou frontal, né? E o posterior ou dorsal. Tudo ok? Quando a gente fala do organismo como um todo, é muito fácil, né? Aqui eu tenho o meu anterior, meu ventral e meu frontal. E atrás eu tenho o meu dorsal e o meu posterior, né? Certo? Tranquilo? Mas eu posso ter isso dentro de outras estruturas também, né? Como eu falei, vai depender do meu referencial que eu estou adotando. Então, ó, aqui a gente está vendo a caixa torácica, né? Na frente eu tenho o externo, com as costelas, e atrás eu vou ter a coluna vertebral. Tranquilo? Então, eu tenho o externo com uma estrutura anterior, né? Ele está na parte frontal, e eu tenho a coluna vertebral como uma coisa posterior, ou dorsal. Tranquilo? Então, mas como eu falei, se eu pegar, por exemplo, ali, ó, eu tenho aquela... Deixa eu ver uma coisa fácil de vocês verem. Ó, vocês estão vendo ali a traqueia. Estão vendo a traqueia? Aqui não tem como apontar. Essa parte que está com um tubinho azul. Estão vendo? Lá em cima, né? Tem a coluna vertebral, indo da coluna, né, do posterior para o anterior. Tem a coluna, ali você vai ter ali tem a... Não é esôfago, não. Acho que é o esôfago ali. Eu tenho o esôfago e depois tem a traqueia, né? A traqueia, se eu considerar, por exemplo, o esôfago que está ali atrás, ela seria anterior ao esôfago. Tudo ok? Então vai depender muito do órgão. Ali o coração, né? Se eu considerar a costela, o coração seria posterior à costela. Mas ele é anterior à coluna vertebral. Então, esse referencial eu preciso de um órgão para poder comparar com o outro para poder dizer a posição. Eu não posso chegar para o coração e dizer, o coração é anterior, tá? Anterior ao quê? Né? Porque se eu considerar o externo e as costelas, o coração ele seria posterior, né? Ele estaria por trás. Tranquilo? Certo? Superior cranial ou inferior e caudal, né? O mesmo procedimento, né? Tudo que está na direção da cabeça seria superior e quem está na direção dos pés seria inferior. Mas lembrando, eu dependo do referencial. Então, ó,
Aqui você tem aqui, ó, a caixa torácica normalmente, ó, você vai ter ali o pulmão, o coração, né? Então a parte superior aí dessa estrutura toda, né, seria a parte superior. A parte de baixo seria a inferior. Tranquilo? Então, por exemplo, ó, se eu pegar ali o coração, né? O coração ele é inferior à traqueia, que a traqueia já seria superior, que ela está lá em cima. Entenderam? Tranquilo? Então, ó, se eu pensar crânio, ó, crânio é superior a meus pés, né? Mas a mandíbula ela é inferior à minha calota craniana, ó. Certo? Então sempre tem um órgão para comparar aí, né? Tranquilo? Medial e lateral, né? Gente, tá indo bem tranquilo aí? Vocês estão tirando a maionese ainda não? Deixa eu botar aqui o café, que eu do aula fico nervoso, gente. Aí acabo bebendo café feito, né? Água, né? Tranquilo? Então vamos lá. Então, ó, medial, há um plano, há um corte, né? Que esse corte aqui, ó, que passa bem aqui, ó, divide a gente em duas metades, que é chamado de medial, ó, medial, né? Certo? E tem o lateral, ó. Então, ó, ele vai dar como exemplo aí, ó. Se eu cortar bem no meio ali, ó, né? Eu tenho essa linha sagital mediana, que corta o corpo em duas metades. O que está em cima dessa linha seria um órgão medial, certo? E o que está nas metades seria um órgão lateral. Tranquilo? Então ele vai dar o exemplo ali, ó, do joelho. Tá vendo o joelho? Ó, esse lado do joelho aqui, ó, ele está mais próximo da linha mediana, né, da linha sagital. Então ele seria medial em relação ao outro lado dele, que seria lateral. Tranquilo? Então, como eu falei, sempre a referencial vai ser, eu vou sempre comparar um órgão ao outro. Então, se eu pegar ali, meu Deus, fugiu o nome, tíbia e perônio. Se eu pegar o perônio, né, ali, ó, o perônio ele é lateral em relação à tíbia, que é os ossos do pé, da perna, desculpe, certo? Porque o perônio, né, ele é mais próximo, né, da linha lateral do que a tíbia, certo? Então, ó, mediano é o órgão que está exatamente sobre essa linha mediana que a gente falou, né? A gente só vai ter basicamente como exemplo o esôfago, né? Que ele está bem em cima da linha. Já o estômago, ele seria lateral, ó, porque ele está entendeu? Ele está lateral essa linha aí sagital. Tranquilo? Então, ó, eu tenho essa divisão em duas metades e o órgão que está bem em cima dessa linha seria o esôfago. E o estômago seria lateral. Ele fala desse intermédio que ele diz aí, porque são órgãos que ele estão entre o medial e o lateral, né? Então, quando a gente vai falar da musculatura da perna, a gente vai ter um músculo que ele está exatamente entre um músculo medial e um músculo lateral. Então, ele está ali no meio dos dois. Por isso que ele é intermédio, certo? Que ele não está nem de um lado, né? Não está nem mais para o lateral, nem tanto para o medial. Está exatamente entre dois músculos daí. Tranquilo? Gente, haja nome anatomia. Vocês vão aprender por causa de nome. Quem gosta de dar nome para filho, é o momento de estudar anatomia, viu? Vamos lá. A gente vai ver que existem algumas estruturas. Aí ele vai dar... O principal é o pulmão, né? O pulmão... Há uma diferença entre o pulmão esquerdo e o pulmão direito. No pulmão esquerdo, eu vou ter 2 lobos. E o pulmão direito, eu vou ter 3 lobos. Né? Que ele vai falar aí, o lobo superior, o inferior e o médio. Certo? O esquerdo, ele vai ter essa divisão em 2 partes, exatamente por causa do coração, né? Então ele não tem tanto espaço como o direito. Né? Então, no caso aí, eu vou ter uma estrutura superior, ó, o lobo superior, o lobo inferior e eu vou ter o lobo médio, né? Então, são estruturas que existe ali uma parte superior, uma parte inferior e uma parte média ali entre os dois, tranquilo? Aí, no caso, é o pulmão direito, né? O esquerdo, ele vai ter 2 lobos só. Tudo ok? Essa é moleza, gente. Superficial e profundo, né? Certo? Então, superficial é aquilo que está mais na superfície do corpo e profundo, o que está mais no interior do corpo, né? Está mais afastado da superfície. Lembrando que depende do referencial. Então, ó, tá aí, ó. Eu tenho a pele, então a pele é um órgão superficial, mas as veias e artérias são órgãos profundos. Tranquilo? Porque elas estão mais dentro do organismo, certo?
Então, aí, como falei, depende da comparação. E nós temos aí a musculatura do braço, né? Ombolateral e contralateral, né? Que ele vai estar chamado também de ipsilateral. Olha o nome doido aí, né? E o que que acontece? Isso são as estruturas que eu tenho idênticas, a mesma estrutura dos dois lados do corpo, né? Tranquilo? Então, homolateral, né, e contralateral são nomes da mesma estrutura, né? Então, aí tá, ó. Ele dá um exemplo da mão, ó, né? Homolateral, e do outro lado eu também tenho o contralateral, que é a mão, né? Então você vai ver, se eu dividir o corpo ali em duas metades, eu tenho órgãos que estão representados dos dois lados, né? A perna, a mão, a orelha, olho, certo? Opa, gente, lembre aí. Opa, só assim, Aninha, deixa do outro lado que eu tô em aula. Ah, tá certo. Ah, tá certo. Uhum. Então, vamos lá. Então, boa tarde, gente. Continuando. Nem falei, eu coloquei na outra aula os imprevistos, né? Então, vamos lá. A anatomia também ela se divide em 4 tipos de anatomia, né? Anatomia sistêmica, né? Que é o tipo de anatomia que ela vai estudar o sistema, né? Esse é o tipo de anatomia que a gente está trabalhando aqui, né? Que a gente estuda sistema por sistema, né? A regional, que ela vai ser diferente. Ela vai estudar regiões do corpo, né? Vou estudar só cabeça. Então, eu não estou me preocupando com os sistemas que formam a cabeça. Eu vou ver a cabeça como um todo. Então, pega aí sistema nervoso, circulatório, sensorial, certo? Estão estudando todos os sistemas. Já a anatomia regional, ela, como essa que eu falei, ela vai estudar regiões, né? A um instante a gente desconcentra, gente. A clínica, né? É a que vai estudar, que é pela questão da medicina, né? Que vai relacionar com a saúde. E a palpatória, que eu vou estudar através do contato com o corpo, né? O toque, por exemplo. Se eu estou com suspeita que eu estou com apendicite, o médico ele faz o toque, né? Ele dá apertada lá e pergunta, tá doendo? Aí se você gritar de dor, sim. Eu não sei se já foram no médico que ele já fez esse tipo de coisa. Por exemplo, eu tenho um problema no joelho, o médico me mandou deitar e mexeu no meu joelho, né? Ele praticamente arrancou minha rótula do lugar, né? Eu fui na lua e voltei. Aí seria exemplo de anatomia palpatória, né? Que ele tenta ver as estruturas através do toque, né? Hoje em dia tem outras coisas também, né? Tem a questão da... Esqueci aquele exame, meu Deus. Você entra na máquina lá e depois faz como um raio-x seu, tomografia computadorizada, né? Então, hoje em dia você consegue ver outras coisas, né, esses órgãos, de uma maneira mais evoluída, né, mais adaptada. Tranquilo? Tá aí, ó. A sistêmica por região, a anatômica, né? A regional por regiões do corpo, a clínica, que aí eu vou comparar as estruturas também, né? Por exemplo, eu consigo comparar o que são, se aquele osso ele está na posição correta, se ele está no formato bom, né? Por exemplo, coluna. Já a coluna, quando chega uma certa idade, está todo mundo lascado de coluna, pelos nossos maus hábitos, né? E a palpatória, que é através do toque. Tranquilo? Então, vamos lá. Variação anatômica, né? O que é a variação anatômica? A variação é como se fosse assim, as estruturas é basicamente a mesma coisa. Porém, existem diferenças sutis ou não nessas estruturas nas pessoas. Exemplo, sua mão. Todo mundo tem mão, mas a mão de todo mundo não é a mesma mão. Então, se você pegar, ó, se tiver uma pessoa aí do seu lado, né? Alguém está com uma pessoa aí do lado? Ninguém, vocês estão todos sozinhos dentro de casa, né? Sim, aí, gostei, Maria Graciela. Maria Graciela, pega a mão da pessoa que está ao seu lado aí e compare com a sua. Diga duas diferenças aí que você vê na mão da pessoa que você está com a sua. Abra vosso áudio aí, por favor, que aqui é uma aula interativa. Se possível, abre a câmera e mostra a sua mão e a da pessoa aí. O Fernando está dizendo aí que a pessoa está muito longe.
Eita, cômodos de distância. Eita, Rainha, já tô com medo da tua casa, né? Você vai do quarto pro outro, vai de carro, é? Cômodo, né? Bem dramático, né? Otávio, eu vou só falar, tá certo? Como, Maria Graziele? Eu vou só falar. Que isso, mulher? Mostra tua mão pro povo aí, mostra tua mão e da pessoa que tá com você. Isso é uma aula interativa, gente. Não dá pra ter vergonha. Otávio, eu tô toda sonhada, dá certo? Não, eu só quero ver tua mão só. Não quero. Relaxa aí, mulher. Mostra só a mão da pessoa. Vamos lá, ó, esse povo tímido, meu Deus. Vai lá, diga aí, qual a diferença que você vê na mão da pessoa que tá com você com a sua? Bom, eu olhei a do meu irmão. A gente não tem tanta diferença assim. Enfim, olhando assim superficialmente, a dele é um pouco mais gordinha que a minha, né? E a minha é um pouquinho maior, eu acho que os dedos. Certo? Então, ó, o Fernando tá pedindo para ver tua mão, ó. Certo? Então, essa variação anatômica, obrigado, Graziela. Vamos palma aí para Graziele, gente. Todo mundo bate palma, né? Entendeu? E isso é a variação que é interessante. Os órgãos, eles têm, né, a mesma estrutura, né, é mão, mas existem algumas variações, algumas diferenças. Dedo mais grosso, dedo mais comprido, né, mais fino, essas coisas, né? Ou não tem dedo, né? Pode acontecer também, né? Certo? Então a gente vai ver 3 situações aí, ó. Então vamos lá. A variação anatômica, ela também pode mudar por alguns fatores. Idade é um exemplo. Por exemplo, qual de vocês aí tem moleira ainda? Alguém tem moleira ainda? Até onde eu sei, professor, eu acho que todos já perderam. Né? Alguém tiver com moleira aí, o negócio tá tenso. Eu acho que não tem nenhum de menor, não. Nossa, então, porque moleira é uma característica, tem até o nome, né? Eu esqueci o nome agora, mas a gente vai ver isso. É uma característica de bebê recém-nascido, né? Certo? E por que tem isso daí? Olha como a natureza é esperta. O crânio do bebê, na hora que ele faz a passagem, né, pelo canal vaginal, ele dá uma comprimida, né? Ele achata para poder sair. Né? Então, o papel daquela moleira é que o crânio consiga, né, achatar um pouquinho para o bebê sair. Se o bebê tivesse o crânio como o nosso, né, já solidificado, rapaz, seria seria uma situação complicada para as mulheres, né? Que já é a dor, né? Imagine o bebê saindo com uma bola de canhão, né? Então seria mais complicado. Então, esse fator de moleira que você tem na idade, problema de coluna que você vai ter lá na frente. Então, ao longo das fases da vida, você vai sofrendo mudanças relacionadas à idade, né? Essa variação, né? O sexo, a diferença, né? Opa, pode falar. Como? A estrutura da cabeça, a fontanela. Isso, fontanela, aí mesmo. Certo? Então, a idade é um fator que vai mudar. A coluna muda ao longo da vida, né? O sexo, há diferenças anatômicas, principalmente na bacia, né? A bacia do homem é mais fechada, né? E a bacia da mulher, né, é mais aberta. Por quê? Por questão do parto, né? Raças, né? A raça negra tem características que são específicas do negro. A branca, a amarela, né? O olho puxadinho, né? Dos asiáticos, né? Dos orientais, né? O biotipo, longilíneo, medilíneo e brevilíneo. E na evolução, né? Então, durante a evolução, a gente vê que essa variação anatômica, exatamente os estudos fósseis, entender como é que aquele órgão era antes e como ele é hoje, né? Ossos muda muito dependendo da espécie, gente. Certo? Coluna de 80 anos. Como assim, Alanis? Já tá desse jeito, mulher? Ó, cuidado. Ó, mulheres, eu nunca usei, né, gente? Assim, né? Mas eu fico pensando como que você se equilibra no salto daquele, né? Que tem aquele salto agulha, né? Não sei se é agulha ou luz 15, né? Que é um negócio assim, eu vejo as mulheres andando, eu falei, rapaz, ali é um show de equilibrista, né? Porque a mulher fica o pé desse jeito, né? Assim, né? Aquele salto finíssimo, né? Entendeu? Então ali é um equilíbrio, né? Então vamos lá, ó. Os indivíduos, né? Os tipos, né? Que também usa isso aí, né? Ectomorfo, mesomorfo e endomorfo, né? Né? Então tá aí, ó. Então o indivíduo de estatura alta e magro, né? Que é o ecto, o mesomorfo, né? Que tá aí a característica aí, o endomorfo, né? Então isso aí é um exemplo de variação anatômica. É pessoa, do mesmo jeito. O que vai mudar
é exatamente algumas características, né? Ganho e perda de massa, metabolismo, tranquilo? Mas isso não causa nenhum prejuízo ao organismo, nenhum, né? O corpo do homem e da mulher, os ossos são diferentes, principalmente a bacia, gente, né? A bacia, né, da mulher, ela é mais aberta, né? Exatamente para que ela possa ter filho, né? Tranquilo? Então a gente vai ver, quando a gente falar de anatomia lá, os ossos, a gente vai ver exatamente algumas diferenças aí, né? Então, ó, a questão do ombro, né? O tórax aí, ó, a pelve, né? Certo? Então, isso é um exemplo de variação. Eu tô na dúvida do que eu sou. O professor falou esses dias, né, que eu voltei a malhar, né, gente? Eu não consegui ficar em casa, eu tava tendo, não sei vocês, mas eu tava tendo crise de ansiedade terríveis, né? Então aí eu voltei a treinar, né? Já tô, ó, baixei para 79 quilos, a meta é 78, né? E depois só ganhar massa magra, né? Quero chegar ao final do ano como He-Man, né? Tô na luta aí, tô de dieta, né? Ó. Amém, Maria Graciele, porque sinceridade, depois de comer tanto arroz integral, né? Mesmo que eu tô gostando dessa mudança da alimentação, né? Até pensei que ia ter um choque na hora, né, da dieta, né? Né? Pensei que a mulher ia passar a faca em tudo, né? Falou, ó, você pode tirar um dia para comer umas besteirinhas, né? Aí geralmente no final de semana eu tomo uma Coca-Cola, como uma pizza, né? Mas na semana eu tô firme e forte aí. Tranquilo? A idade, né? Tá vendo aí a idade, a variação, né? E algumas coisas, né? Fusão de ossos, a densidade óssea, né? Certo? A maturação sexual, que ela também causa algumas mudanças aí no corpo, né? Não, eu pensei, né? Eu tenho amigos que engordaram na pandemia, né? Não sei vocês aí, né? Eu no início eu pensei que eu dei uma engordada, né? Porque assim, a minha mãe ficou muito ansiosa, né? Então ela comeu feito, né? Ela comia muita besteira, aí eu ia junto com ela, né? Aí depois, né? Bem que a minha mãe não é muito confiável em dieta comigo, não, porque às vezes quando ela fala, essa semana mesmo, ó, não ia beber Coca-Cola no final de semana, gente, eu lutando assim, né? Ela fez um arroz de farofa. Aí eu falei, pô, esse arroz puxava uma Coca-Cola, né? Aí ela para dizer, não, você não pode beber. Ela falou, não, pode beber, né? É só um pouquinho, né? Aí pronto, tá certo. Mas é. Não, não ó, gente, quem tá com metabolismo que pode comer de tudo é o momento, aproveitem, porque depois que chega uma certa idade, acabou. Esse metabolismo começa a atrapalhar e começa a acumular, né? Se você tá na fase de comer tudo e não engordar, aproveitem, faça festa. Porque depois, puf, acabou. Certo? Aí o exemplo de raças, né, etnias, né? Então, há variações, por exemplo, o olho do oriental é puxadinho, o, o norueguês, ele é parrudo, né, peludo. Então, isso são exemplos de variação anatômica. O corpo, né, as características são as mesmas, mas tem leves alterações, né, adaptadas ao ambiente, né? Tranquilo? Então, as mudanças adaptadas ao ambiente, elas têm o papel de adaptar aquele povo a isso, né? Eita. Você lembra do intervalo, viu? Eu não anotei o horário, né? Então, vou lá. Tranquilo? Isso daí? Então, esses fatores de variação na. Professor, Sim, pode falar. o senhor está falando de variação atômica, aí tem uma questão de cultura também na China, que chamavam os pés de lótus, né? Que as mulheres eram obrigadas a usar sapatos minúsculos e Sim. tinha o pé, né? A anatomia do pé toda deformada. Por uma Tem, questão cultural, né? tem muito disso. Tem a China com. A Japão, na verdade, desculpe. O Japão com essa questão dos pés, né? Que são as geishas, né? Que é bonita a mulher de pé pequeno. Tanto que isso é uma coisa que até hoje ainda tem mulheres que usam, né? A questão do pé grande. Existe na África umas mulheres que botam um colar aqui, não sei se vocês já viram, né? Que elas vão botando argolas de ferro, né? E vão subir no pescoço, né? Espera só um instantinho, gente. Opa,
A pessoa tá indo. Tá. Então, gente, desculpe, gente. Meu pai veio falar aqui um recado aqui de casa. É para não virar casos de família, né? Aí eu tive que bloquear o microfone um pouquinho. Isso é tranquilo para mim, gente. Se vocês quiserem pegar direto, dar intervalo. Eu já deixei tudo próximo aqui, né? Ó, minha caneca, ó, gente, comprei uma caneca nova, ó. Stanley, gente, ó. Já deixei o café e a água aqui, né? Lembrando, gente, ó, tem o nosso canal Conexão Luota, gente. Se inscrevam lá, né? Como diz Felipe Lucas Neto, né? Se inscreva no canal para ficar legal, né? Então se inscreva lá no nosso canal, né? Então já vou botar aqui o canal lá da gente, né? Do meu canal da aula. Então essa aula depois é gravada e é colocada no canal, né? Para vocês verem. Tranquilo? Então nós temos o caso daquelas mulheres que botam argolas de ferro, né? Que esticam o pescoço. Existe, como Carla falou, essas mulheres do pé, né? No Japão. E havia, gente, se eu não me engano, não me lembro qual é o povo, que eles achatavam o crânio das crianças. Aí eles amarravam, botavam uma tábua, né? E as crianças ficavam com a cabeça esticada, né? Isso até causava algumas deformidades no cérebro da criança, ela tinha um certo retardo, né? Tranquilo? Então, existem essas variações aí. Isso, no caso, são variações que são forçadas. A gente está falando aqui de variações que são naturais, tranquilo? Mas existe essa pressão. Como hoje em dia, né? A gente fala disso aí, que são costumes antigos, né? Em alguns casos, mas a gente for pensar, por exemplo, de retirar a costela para afinar a cintura, a implantação de silicone, de próteses, né? Então, é um pouco dessas mudanças, né? Também, tem um exemplo na África subsaariana, que em alguns países, que é a mutilação vaginal, que eles praticam, que é uma coisa, tipo, terrível, sabe? Sim, sim. É conhecida como circuncisão. Não sei se o termo seria isso no caso dessa, Carla. A mutilação vaginal é quando eles retiram o clítoris da mulher, porque eles não querem que a mulher sinta prazer, de certo modo. É um pouco religioso e cultural. É coisas que é relacionada a isso, é muito difícil de você tirar assim, de uma sociedade. Que havia até uma discussão, Caio, da ONU, até que ponto você pode intervir, porque assim, o que é bárbaro para mim não é bárbaro na sua cultura, mas que direito eu tenho de intervir na sua cultura? Tá entendendo? Essa discussão, até que ponto eu tenho esse direito de intervir, né? É isso mesmo, porque é complicado. Tem aquela parte da liberdade de expressão versus, sei lá, liberdade pessoal. Aí é muito complicado, é muito complexo. Eu acho que se a gente voltasse às origens da selvageria... Isso nem chega a ser algo selvagem da idade neolítica, é algo atual, mas é bárbaro. Mas aí que tá o negócio, quem decide que é bárbaro? Aí é complicação, né? Tem uma série médica, eu não sei se foi essa do doutor que tem autismo, o Bom Doutor, que ele fala exatamente dessa questão. É uma menina que mora nos Estados Unidos, a família dela, e a família dela fez essa operação. Aí a menina vai para o hospital, tudo, e a médica fala, ó, eu posso reverter para você ter prazer. E há uma discussão na série sobre esse ponto, né? Que os pais querem processar o hospital, porque isso é uma questão religiosa para eles, e a menina fica na dúvida, né? O que é, né? Eu faço, não faço, né? E é bem interessante essa discussão, né? Mas é complicado isso daí. A ONU tem muita dificuldade de conversar sobre isso, né? Porque quem decide, né? O que é certo, o que é errado, né? Numa cultura, né? Tranquilo? Então, vamos lá, gente. Mais outros termos aí, né? Normalidade, anomalia e monstruosidade, tá certo? Normalidade é a forma da estrutura que é mais frequente. Tudo ok? Então, por exemplo, mesmo que eu tenha uma variação anatômica nos tipos de mão, formato do dedo, comprimento do dedo, basicamente uma mão, né? A anomalia, eu tenho uma mudança nessa estrutura,
né? Que pode ou não acarretar um prejuízo para a estrutura, né? Aqui ele fala acarreta prejuízo funcional, mas às vezes não há um prejuízo tão grande. Tranquilo? E a monstruosidade é uma deformidade tão grande que, em alguns casos, né, ela não permite a vida. Tranquilo? Então tem essas situações aí. Porque eu já vi exemplos de monstruosidade na televisão, que essa monstruosidade, ela não causou a morte. Entendeu? O que foi? Não, agora papai não pode. Vai pra lá. Lembra que você disse que ia ficar quieto. É meu filho, gente. Tá chegando aqui. Vem cá pro povo ver tu. Eita, ficou com raiva. Tranquilo? Tem passou um documentário no canal na Índia que o menino nasceu assim. Gerou ele um irmão gêmeo, né? A gravidez. E durante o processo da gravidez, ele incorporou o gêmeo, o corpo dele. Então, o gêmeo nasceu ele, né? E ficou ele com o gêmeo preso na barriga, aqui nele, no tórax. O gêmeo foi incorporado. Mas não é siamês, Caio, porque os dois, um morreu e o outro não. Entendeu? Aí ficou o menino aqui com o braço, ficou aqui, o braço, a perna e parte da cabeça do menino. Entendeu? Eu acho que sim. Eu não sei se o termo dele seria quimera. Então, e é engraçado como ele nasceu na Índia, e na Índia tem uma divindade que tem vários braços e várias pernas. A vila dele não queria que ele cortasse o pedaço do gêmeo, não. Queria que ele permanecesse, que ele seria como fosse uma representação da divindade. Entendeu? Então, assim, seria um exemplo de monstruosidade, mas ele conseguia viver com o gêmeo, normal. Havia algumas dificuldades, porque assim, como o menino pesava, e o menino estava crescendo junto com ele, do peso do gêmeo lá pendurado nele, né? Que ficou só os braços, as pernas e a parte de cima da cabeça, né? Mas não era vivo o irmão, entendeu? Tranquilo? Mas isso acontece direto, né? Na Índia tem um programa no Discovery, Corpo Meu Desafio. Passa vários casos dessas anomalias e o pessoal não aceita, sempre leva para esse lado da divindade. Isso. Eu vi até de uma menina que a cara dela tinha um tumor, aí ela parecia com a cara de um elefante. Aí eles disseram que era de uma deusa de lá e não queriam que ela fizesse a cirurgia. Teria que ver as causas, Raine. Por exemplo, aqui no Nordeste, eu não sei como está agora, mas eu participei de um congresso sobre genética médica e ele dizia que o grau de consanguinidade aqui no Nordeste era muito alto, de casamento de parentes muito próximos, né? E vocês sabem, quanto mais a proximidade genética de um casamento, maior a possibilidade de deformidades. Então, assim, eu não sei se seria um fator lá na Índia, né? As pessoas casarem com parentes muito próximos, né? Para ter isso daí, né? Algum fator tem para ter esse grau de anomalias, né, genéticas lá, né? Ou monstruosidades, né? Tranquilo? Então, exemplo, ó, normalidade está aí a mão, né? Todo mundo tem esse mesmo formato de mão. Existe variação, né, no tamanho do dedo, né? Dedo mais gordinho, magrinho, né? Anomalia, você tem ali, ó, que o cara nasceu com um dedo a mais, né? Aí, quando fala lá no conceito que a perda de função, né? Que ele fala aqui, ó, acarreta prejuízo funcional. Nem sempre vai acarretar prejuízo funcional. Porque assim, o cara pode ver normal com o dedo. Pronto, eu não sei se vocês já viram uma pessoa assim. A gente tem um colega lá na faculdade que esse dedo dele era desse tamanho. Né? Esse dedo dele, por alguma anomalia, nasceu maior que os outros dedos e parece que não tinha osso. Parece que ele é como o dedo de borracha, né? Ele fazia assim com o dedo, né? E ele dizia que assim, os médicos queriam cortar o dedo dele fora. Aí os pais falaram, né? Ele vai ficar doente com esse dedo? Vai dar um câncer? Ele vai ter algum prejuízo? Aí o médico falou, não, só tem um dedo maior que os outros. Ele falou, então não vou tirar não, né? Entendeu? Isso é normal, se nascer um dedo a mais, né? Agora você não exemplo tem anomalia. Eles tiveram prejuízo, Rayane, assim, de funcionamento da mão ou do pé? Não, parecia só umas bolinhas acrescentadas, tinha até unha, aí arrancaram normal. Mas não afetou em nada. Tem uma modelo, não sei se é a Gisele, que ela tem 6 dedos no pé. Tem uma modelo dessas aí que até bandaram, falou, era para ter tirado, não vou tirar não.
Aí depende, cara. Em algumas situações, o dedo era. Do caso do meu amigo, o dedo dele não funcionava. Não tinha, ele não fechava o dedo. O dedo era, né? Parecia uma linguiça, gente. É um negócio assim, era um dedo desse tamanho o dedo dele. Entendeu? Mas assim, não é. Luiz, Pode falar, Flávio. aqui perto da minha casa tem um caso também de ter 6 dedos em cada mão. Foi assim, o avô tinha, aí o filho teve, e esse filho teve uma filha que também nasceu com o mesmo problema. É que, se não me engano, ela é dominante geneticamente falando, né? Ela não é recessiva, é dominante. Pronto, pessoas que nascem... Eu vi muito aqui em Natal, um tempo atrás, pessoas que têm uma das orelhas deformadas. É um exemplo de anomalia. Né? Aí sim, aí ela tem um certo prejuízo, né? Porque a gente... Eu posso arrancar a orelha e vou escutar normal, gente. Só que isso aqui é o papel do... Meu Deus, esqueci isso aqui. Depende da orelha. O papel dela é direcionar o som. Mas se eu arrancar a orelha, eu escuto bem. Van Gogh, com uma orelha só, escutava legal. Né? Não perdia a audição, mas ele perdia a capacidade de direcionar o som. Não, eu posso também nascer com menos, Edson. Entendeu? Eu posso nascer com um dedo a menos. Aí seria um exemplo de anomalia também. Qualquer coisa que fuja da normalidade é anomalia. Qual a diferença da anomalia para a monstruosidade? Que eu não tenho um prejuízo, né? Eu não tenho um prejuízo grande da função. Tudo ok? Por exemplo, a pessoa que nasce com cauda, aquele rabinho do Goku, é um exemplo de anomalia. Sim, porque o pavilhão auricular, né? O nome correto, né? Da gente falar, né? O nome lá dos boi. Então, esse pavilhão auricular, a função dele é direcionar o som. Então, se minha orelha for atrofiada, eu escuto, mas eu não consigo direcionar o som também. Entendeu? Então, qualquer coisa que eu fugir da normalidade e eu não tenho um prejuízo tão grande, né? Porque assim, eu posso ter um leve prejuízo. Por exemplo, pessoa que tem uma perna mais curta que a outra. É um exemplo da anomalia, que o osso dela não tem o mesmo tamanho. Aí ela já tem um certo prejuízo, tranquilo? Mas não é uma monstruosidade. Entenderam as diferenças, gente, do conceito? Certo? As causas disso, né, professor? Por que isso ocorre? Existem vários fatores. Professor? Sim, Carla, pode falar. Eu ainda tenho uma dúvida. Na anatomia, que tem como opção monstruosidade, ela sempre chega a óbito ou não? Eu fiquei com essa dúvida. Não, Carla. Alguns casos, por exemplo, se você for falar de gêmeos siameses, é um exemplo de monstruosidade. Né? Porque não é anomalia. Porque não é um pequeno prejuízo. Por exemplo, tem 2 gêmeas que elas nasceram com as cabeças coladas. E além de uma delas estarem com a cabeça colada, uma delas teve atrofia no corpo. Então, uma das gêmeas tem o corpo todo normal, elas andam até assim, né? Aí essa gêmea que é atrofiada, né? O corpo dela quase todo atrofiado, ela anda com um banquinho de rodas. Né? Não consegue separar as duas, porque não é só... O sistema circulatório delas são interligados também. Então, é um exemplo de monstruosidade. Elas levam uma vida quase normal. Elas falam até que namoram, né? Não sei como seria esse namoro, mas namoram também. Namoram. E elas falam que tem espaços diferentes dentro da casa, né? Para cada um, né? Que as personalidades são separadas. Aí é um exemplo de monstruosidade. Certo? Eu não sei se tem o que é chamado menino lagosta, que as mãos dele, elas são como garras, né? Acho que já seria anomalia. Mas, por exemplo, criança que nasce com... Gente, assim, eu estou falando monstruosidade, que é o termo oficial. Não estou dizendo do modo ofensivo, tranquilo? A cefalia, as pessoas que nascem com hidrocefalia, são exemplos de monstruosidade. Porque há um prejuízo para a criança, entendeu? Deu para entender, Carla? Não ficou claro agora. Certo? Por isso que eu achei, quando eu fui preparar essa aula, eu peguei o conceito que estava no material, mas você vai ver na literatura, existem casos de monstruosidade que as pessoas sobrevivem. Agora sim, há um prejuízo muito grande para a vida delas.
né? Como eu falei, o menino que tinha, ele era parecido com esse daí, ó, só que esse menino ele tem 3 braços. No caso do menino lá da Índia, ele tinha os 2 braços, 2 pernas e parte da cabeça do irmão aqui no tórax. Entendeu? Ele era chamado de monstruosidade, né? O termo, né, médico. Sim, cara, pode falar. A maioria desses distúrbios ou alguma anomalia genética, grande parte, elas nem chegam ao feto ser gerado. Aí existem os abortos espontâneos. Às vezes acontece por causa de alguma anomalia na formação do feto que causa a possível morte. Sim. Também acontece isso. O caso do nascer pode ser que está relacionado proximidade sanguínea, né? Eu casar, por exemplo, uma tia com um sobrinho, eu tenho um risco de nascer uma monstruosidade ou uma anomalia, pela proximidade genética, entendeu? Aqui no Nordeste, eu já vi histórias lá, né, de interiores, que era muito comum casar tio com sobrinha, né? Eu não sei se vocês têm essa informação, né? Mas já vi algumas pessoas falar, há muito tempo atrás, um tio meu casou com uma sobrinha dele, né? Tinha essas histórias, né? De proximidade. Aqui no Rio Grande do Norte mesmo tem, professor. No município de Pedro Avelino tem histórias de parentes que se relacionam. Isso. Tem filhos e tudo. Então existe isso daí. Existe a questão da radioatividade, desses outros fatores, né? De eu ter uma forma de... Porque, não sei se vocês sabem, existem medicamentos que eles podem causar alterações no feto, né? Havia um medicamento que o pessoal tomava para dor de cabeça, né? Que ele causava o nascimento de crianças sem perna e sem braço. E só foi descoberto isso anos depois, né? Então, quantas crianças nasceram deformadas, né? O pai da minha filha, Rayane, o pai da minha filha é meu primo, né? Mas depende aí, Rayane, da proximidade. Por exemplo, o primo de primeiro, segundo, terceiro grau, né? Então, assim, quanto mais próximo, tem mais risco. Mas pode ser normal. Teve um caso esse casal foi no Ratinho e acho que foi na Márcia. O que acontece? Eles se conheceram, né? Eles eram de cidades diferentes, né? Aí o pai dela, não minto, o pai dele era caixeiro viajante. Então viajava ali por toda aquela região e ele tinha várias mulheres, né? Então teve vários filhos. E depois descobriu, quando eles casaram, anos depois, já estava no 3º filho, já o casal, ele conversando com a sogra, e começaram a falar, né? E aí ele falou do pai dele. Não, meu pai era caixeiro viajante, tá aí. Ela perguntou, qual é o nome do teu pai? Fulano. Aí ela mostrou, não sei se mostrou uma foto ou falou, né? Aí descobriram que os dois eram meio-irmãos. E os filhos nasceram normal, né? Então existe muito o acaso, né? Há muitas teorias falando que entre os faraós egípcios, que eles casavam entre irmãos, né? E alguns Roma, alguns ditadores e reis que ficaram loucos, era devido exatamente a isso daí, né? Como eles queriam manter o poder na família, casavam entre eles, né? Luiz, os faraós tinham casamentos consanguíneos, que Sim. Já foi atestado por exames. Eles sempre fizeram exames com o resto e sempre davam. Que eles tentavam manter uma linhagem pura. Por isso que a maioria dos faraós, sempre as múmias tinham alguma deformidade. Igual a Akhenaton, que ele tinha a cabeça bem ovulada. Tutankhamon, e eles geralmente morriam cedo por algum problema de saúde. Eles não passavam dos 40 anos. Sim. E era uma vida difícil, né? Porque assim, todo mundo quem tá no poder é um alvo, né? Sim, depende do gene, Rani, mas também depende do acaso. Por exemplo, um medicamento que a mulher tomou e ele pode causar uma deformidade, uma exposição à radioatividade, certo? E o acaso, deu uma louca lá no seu corpo, falou, rapaz, vou bagunçar tudo aqui, e gera uma criança com alguma anomalia, né? Então, assim, não se sabe o que causa, né? Depois que nasce a criança, aí geralmente faz uma investigação, porque em alguns casos pode ser uma coisa que aconteça nos outros filhos, né? Sim, sim. No caso de casamentos consanguíneos, vocês lembram lá da genética lá de Mendel, né? Que a seleção dos genes é feita ao acaso, né? Então, na hora que você casa com uma pessoa, você pode mandar para o seu filho o melhor dos seus genes, né? Os pais. E pode mandar o pior, né? Nesse pior,
eu mando um gene de uma doença que seu marido tem, tá bem, na hora que junta, puf, aí tá lá, a criança com a deformidade. Tranquilo? Por isso que é importante o pré-natal, pra gente acompanhar exatamente isso daí, ver como tá as coisas, né? E melhorou muito, né? Porque antigamente as mulheres não faziam muito pré-natal, hoje, né? Elas estão ali acompanhando, né? Exatamente para evitar isso daí, né? E a dúvida, né? Numa situação dessa, o que eu faço? Eu tenho ou eu paro a gravidez, né? Que aí é outra coisa complicada também. Tranquilo, gente? Então, tá aí, né? Então, lembrando, a anomalia, eu tenho um pequeno prejuízo, né? Um dedo a mais, um dedo a menos, né? Uma deformidade na orelha, né? E a monstruosidade, eu tenho uma alteração muito grande, que pode ou não causar morte. Que a gente não consegue mais ir, tá difícil, né? Na UFRN tem um museu de monstruosidade, tem muita criança chamada ciclope, né? Criança que nasce com um olho só aqui no meio da testa. Então é exemplo de monstruosidade. Tranquilo? Mas é interessante você ver como... Tem uma doença que eu vi que é muito louca, essas doenças. A pele da pessoa como fosse, fica como uma casca de árvore, né? Aí vai criando lá um negócio, né? Bem tenso, né? Mas vamos lá, né? Antigamente o pessoal fazia muito teste, né? Teste de sangue, né? Para ver, né? E para evitar, né, algumas doenças, né? Então vamos lá, posição anatômica, gente. O que é a posição anatômica? É uma posição que ela é base na anatomia, que a função dela é poder, né? Na hora que eu for estudar o corpo, né? Eu ter as posições normais. Por exemplo, Carla está na China estudando um cadáver, fazendo lá um corte, né? E Caio está nos Estados Unidos fazendo o mesmo corte. Então ele e Carla estarem conversando e através da posição que os dois vão estar na mesma posição, eles saberem estudar a mesma estrutura. Entenderam? Por quê? Porque essa posição seria um padrão. Então, na hora que Caio e Carla colocam os corpos na mesma posição e vão começar a fazer o corte, como seguem essa orientação, eles podem estar fazendo o mesmo corte, estudando os mesmos órgãos ao mesmo tempo. Entenderam isso daí? A importância? Tanto que vocês vê lá em filmes, geralmente eles tentam colocar o cadáver na posição anatômica, né? Exatamente para poder estudar. Quando vocês forem um dia visitar um anatômico, a turma medicina, ele já coloca o cadáver exatamente nessa posição anatômica, para poder estudar. Que é esta daqui, ó. Entendeu? Eu fico aqui, né, ó, aqui desse jeito e faço o estudo. Seria a posição anatômica. Aquelas referências que eu dei para vocês, elas vão se basear exatamente nessa posição anatômica. Aí eu sei, por exemplo, através disso aí, qual estrutura eu vou considerar medial, lateral, né, superficial, profunda. Certo? No caso da gente lá na UFRN, na biologia, a gente nunca pega o cadáver inteiro, a gente pega só os pedaços, né? Quem pega ele inteiro, se eu não me engano, é só a medicina, né? Medicina ganha um cadáver todo semestre para eles cortarem, né, ao longo do curso. Aí depois os pedaços passam para a gente estudar, né? Então, biologia, se não me engano, biologia, educação física. Eu acho que fisioterapia, enfermagem, a gente só estuda os pedaços lá do corpo, né? É bem estranho, viu, gente, assim, né? Eu pensei que na hora que eu fosse pagar anatomia ia ficar mais chocado, mas até que foi bem tranquilo a anatomia. Tranquilo? Dúvidas até agora? Tá tudo tranquilo? Estão comigo aí? Estamos, professor. Pronto. Gente, eu peço desculpa, mas anatomia haja nome de coisa, viu? Eita. Vou pegar aqui um gole de café. Gente, eu bebo café demais quando tô dando aula. Aí à noite tô com azia, né? Então vamos lá. Esses planos de corte, lembrando, quando a gente falou lá daquelas termos de relação no início, eu tô falando de o corpo, né? Meu referencial é o corpo inteiro. Aqui não. Aqui eu tô falando dos cortes em estruturas. Entenderam a diferença? Lá eu tô falando do corpo inteiro. Aqui eu tô falando de uma estrutura. Se eu pegar um coração, peguei o coração aqui, e eu for cortá-lo, aí eu vou usar esses planos e seções. Se eu estou falando do órgão, do corpo inteiro, eu vou usar aqueles planos, aqueles termos de relação. Entenderam a diferença? Então aqui seria que se eu cortasse um órgão. Lá não, lá eu estou falando do corpo inteiro, a localização das estruturas dentro do corpo. Certo?
Então, vamos lá, ó. Você vai ter aí, ó, esse plano sagital mediano. O que ele vai fazer? Ele vai cortar exatamente aqui, ó, o corpo em duas metades iguais, ó. Eu vou ter dois lados iguais. Tranquilo? Então, lá, ó. O dorsal, né, esse plano frontal, eu vou cortar o corpo em duas metades. Só que são o quê? A metade frontal e a dorsal. Eu vou cortar ele aqui, ó. Deixa eu ver se eu pego um boneco aqui. Tem um bocado de boneco. Deixa eu pegar o Goku aqui, viu, gente? Vamos lá. Tô vendo o Goku aí? Tranquilo? Vira aí, tamo lá. Ó, sagital, se eu cortar o Goku no meio, ó. Cortei aqui, ó. Então, vou ter duas metades iguais, ó. Certo? O plano frontal, eu vou cortar Goku aqui. Aí eu vou ter a parte dorsal e a parte frontal, certo? O plano inicial, esse aqui que eu falei, ó. O plano sagital mediano, eu vou ter duas metades, ó. Eu cortei Goku aqui no meio, ó. Aqui e aqui. E o corte frontal, né? O plano frontal, eu vou ter as costas e a parte frontal, certo? E o último plano, ó. Que é o plano, eu corto Goku aqui no meio e vou ter a parte superior e a parte inferior. Tranquilo? Ó, esse plano parasagital, eu vou cortar também em duas metades, né? Desculpa, gente, isso ainda eu tô falando do corpo ainda, dei umas viajadas aí. Só que eu vou ter dois lados desiguais, né? Eu não tô aparecendo, gente, vocês não estão me vendo? Vocês me veem aí? Para mim aparece, professor. Para mim aparece o senhor e o slide normal. E a voz também tá ok. Ah, tá ok. Veja, gente, se vocês estão... porque, dependendo da coisa lá, vocês acabam me tirando, né? Acho que é com tu, Maria Graciele. Vê se você não me cortou. Olha só, tá vendo? A Graciele me cortou só porque sou negro e pobre na Zona Norte, viu? Tranquilo? Então, ó. Esse plano parasagital, eu tenho duas metades, só que elas são desiguais. Veja aí, que cortar. Deu para acompanhar, Graziele? Então, vou voltar aqui, ó. Então, ó, o plano sagital mediano, eu vou cortar aqui, ó, duas metades iguais. Né, ó. O plano frontal dorsal, eu vou cortar aqui, ó. Aí eu tenho a parte da frente e a parte de trás, né? A parte frontal e a parte dorsal, ó. Certo? E o último plano, que é esse aí, né? O plano transversal, ó. Que eu tenho a parte superior e a parte inferior, certo? Ó, gente, R$30 esse Goku. Achei na feira ali, ó. Não resisti, ó. Tranquilo, gente? Certo? E aí eu tenho um plano parasagital, ó. Então, no plano parasagital, eu não vou cortar na linha sagital, né? Ou linha mediana. Eu corto um pouquinho mais para lá e vou ter duas metades desiguais. Tranquilo? Gente, desculpa, como falei, isso ainda eu estou falando ainda do plano em relação ao corpo, viu? Do órgão é lá na frente. Né? Tranquilo até aí? Então, ó, eu tenho um plano oblíquo também, né? Que eu vou fazer um corte desse jeito aí, um corte oblíquo, né? Torto assim. Eu tentei pesquisar, ver qual é a importância desse tipo de corte na estrutura, né? Mas eu ainda não achei. Se eu achar, vou dar outra olhada em outros materiais, ver se eles explicam qual é a vantagem, né? Porque na hora que você corta aqui, ó, superior e inferior, vai ter uma razão, né? Que você pode, por exemplo, aqui eu tenho uma série de estruturas que eu vou ver ela de um outro sentido, né? Mas o oblíquo, né? Isso achei estranho, mas vamos lá. Tranquilo? Aí são as seções de corte. Aí, como eu falei, esse aí mesmo são as estruturas, né? Que eu vou ter três cortes. O frontal, o transversal e o sagital mediano, né? Então, primeiro, ó. Aí eu tenho um corte de órgão, viu, gente? Esse é o do órgão. Então, aí eu tenho o corte frontal, que eu dividi o órgão numa parte frontal e uma parte dorsal, né? Certo? O que acontece aí? Isso aí, para a estrutura, você consegue visualizar bem, porque na hora que eu faço vários cortes pequenininhos, eu consigo observar estruturas diferentes. Tranquilo? Se eu fizer esse corte do cérebro logo no início, eu não vou conseguir ver o cerebelo nem o tronco encefálico. Mas na hora que eu já faço ali mais no meio, eu consigo ver exatamente essas estruturas. Tranquilo? Então, esse é muito comum em fazer lâmina desses órgãos, né?
fazendo vários cortes. Aí eu consigo visualizar várias estruturas, né? Por exemplo, quando vocês pagaram histologia, vocês viram isso, né? A gente viu, inclusive eu achei muito difícil, porque você vê um órgão assim, inteiro, é uma coisa, sendo que quando você vê ele com os cortes, para você entender as estruturas, você tem que estar muito atento, porque você tem várias dimensões, né? Achei mais difícil, muito difícil, eu achei. Histologia, assim, Carla, eu falo que histologia é a disciplina que você tem que olhar e ter imaginação, porque quando eu paguei histologia lá na Federal, rapaz, a professora, ó, isso aqui, vocês olhem para a lâmina, vocês vão ver blá, 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 blá. Aí eu olhava para a lâmina, meu Deus, o que é isso? Parecia cenário de filme de terror, assim, sabe, aqueles planetas alienígenas. Eu olhava, rapaz, que coisa doida. O melhor ali, que você consegue ver histologia, é a parte de medula. A parte de medula é fantástica, você consegue ver bem direitinho o corte de medula espinhal. Que aí você vê aquela famosa borboleta, né? Mas o resto... Quando a gente foi para o laboratório identificar as lâminas, né, dos tecidos, aí no IF, nada a ver. Assim, você olhava uma coisa e parecia que não era nada do que você tinha estudado, porque é muito diferente, pessoalmente, do que está no livro, né? Algumas coisas... porque o livro, você vai ver o livro está uma maravilha, né? Tá tudo bonitinho, mas quando você vai ver na lâmina, era um negócio triste, viu? A anatomia é mais fácil, porque é o órgão, né? Então, o que vai, por exemplo, aí de cérebro, quando eu for trabalhar cérebro no laboratório com vocês, a gente vai ver o quê? Os hemisférios cerebrais, cerebelo e tronco encefálico. Como o povo diz, matou Maria Preá, né? Mais simples. Mas histologia é um negócio imaginativo, né? Você olha e fica torcendo os dedos. Ó, rapaz. E olha que a minha professora não era tão barra pesada, né? Assim, era bem tranquila. Ela tem muita paciência, né? Que a gente tinha os horários de estudo, né? Mas mesmo horário de estudo é um negócio, né? Aí ela era uma senhora já, falava, olha, você tá vendo, ó, tá vendo essas bolinhas? Eu falei, tô. Ó, você vai ver. Aí falava, ó, essa bolinha aí, isso. A bolinha... Aí eu olhava, rapaz, tudo é a mesma coisa. Não tô vendo diferença das bolinhas. Mas tinha lá os negócios, né? Mas, certo? A anatomia não, é ali o órgão aí. Tranquilo? Então, o corte frontal eu consigo ver, dependendo de onde eu estou cortando, eu consigo ver várias estruturas diferentes. Certo? Aqui é o corte superior e inferior. Né? Então, eu corto ali no meio, né? É o corte que ele vai falar de transversal, e eu consigo ver a parte superior e inferior. E vai ter o mesmo sentido, gente. Eu consigo ver estruturas diferentes, exatamente onde eu faço esse corte, né? Cara, tem umas coisas aí. E o corte sagital medial é exatamente a divisão em dois hemisférios, né? Tranquilo? Então, aí eu divido em dois hemisférios cerebrais, e aí eu consigo ver também algumas estruturas, principalmente a divisão de tronco encefálico, né? Aí você vai cortando ali, chega no tronco, você consegue ver algumas coisas lá. Caio, né? Eu acho engraçado, muita gente fala, professor, vou fazer biologia porque não tem matemática. Aí a gente encarou logo de cara, gente, na Federal. Cálculo integral e diferencial. Inferno na Terra, gente. Ô, coisa ruim, viu? Né, fugiu agora. Meu Deus. Estatística não. Estatística eu gostei, gente. Estatística foi muito massa. Minha professora lá de estatística, a mulher era meio doida do juízo, né? Que ela dava aula pro retroprojetor, né? Ela falava com o retroprojetor, não com a gente, né? Então ela ficava assim, olhando pro retroprojetor. Aí, sabe, eu vi a hora dela terminar a aula e ser agarrada com ele para ir jantar fora, sabe? Mas, assim, aí o marido dela entrou para dar aula e foi boa a aula dele. E, assim, é uma disciplina que o pessoal tem raiva, mas é tão importante, né, na formação da gente, né? Eu ia falando isso online, ó. Vai que ela escuta a aula lá, vem atrás de mim, né? Tranquilo até aí? Nós pegamos todas as matérias de cálculo online, porque... o período da gente, basicamente, estatística, de biofísica, bioquímica, física, tudo foi online. A única que a gente não pegou de cálculo que não foi online foi matemática. Né? E assim, isso é uma opinião pessoal, viu, gente? Eu não estou falando isso, não é uma opinião do IF, pessoal. Eu acho que a gente não volta agora presencial. Eu não sei se vocês estão sentindo a mesma coisa, eu acho que a coisa está meio tensa para voltar hoje em dia presencial, o IF. Professor, já que tocou no assunto, só podia responder só uma pergunta? Pode fazer, Carla. Como é que é a parte dessa questão de carga horária? Porque, assim, nesse ensino emergencial, a gente, como o senhor apresentou no início, né? A gente tem uma ementa muito grande
Então, assim, tendo aqueles encontros, né? E acho que são, não sei se são 100 horas, né? Ou, enfim, agora eu não lembro. Mas aí já era uma coisa muito apertada, dependendo da disciplina, né? Isso. Aí, assim, no emergencial são 7 encontros, independente se o experimento é muito grande ou muito pequeno, é 7. Aí, como é que está sendo adaptado isso para apresentar e fechar as nossas horas na nossa formação? Assim, como é que está sendo feito isso? Pronto, boa pergunta, Carla. E isso é uma coisa que os alunos às vezes não entendem. Essa quantidade de atividades que vocês têm, elas servem exatamente para fechar essa carga horária de horas. Tá entendendo? Porque, na verdade, vocês não têm 2 aulas por semana, digamos, você tem 10 aulas naquela semana da disciplina. 2 horas presenciais e 8 horas de atividades que vão fechar essas horas, entendeu? Por isso que essa enxurrada, né, esse dilúvio de atividade no juízo de vocês. Entenderam? Entendi. Então, a carga horária é esse momento que eles já falam de síncronos, né? E os assíncronos, né? Que essas atividades que a gente coloca no Google Sala de Aula, elas fecham a carga horária da semana. Então, na verdade, se eu não me engano, a gente tem 12 aulas na semana, 12 horas. Então, mais essas horas de aula, mais aquilo que eu coloquei lá no Google Sala de Aula. Aí a gente fecha a carga horária da semana, né? E assim, há um prejuízo, gente. Não há como a gente falar do estudo, que é um estudo que facilita a vida da gente. Não é assim, há muitas dificuldades. Por exemplo, eu estou fazendo curso de inglês e estou fazendo online, né? Eu fui presencial, mas eu fiquei com medo, né? Porque assim, a sala é uma sala grande, uma sala de aula, mas é ar-condicionado, todo mundo lá. Então, e como eu tenho 2 pessoas dentro de casa que são grupo de risco, aí deu uma segurada, né? Então, assim, há um prejuízo, mas eu acho que hoje, pelo caminhar, né, das coisas, eu acho que o IF, estou falando IF Macau, né, do interior, e voltar para a aula presencial, sua opinião pessoal, eu acho muito complicado, né? Porque, vamos lá, eu diminuo, digamos, eu tenho 800 alunos IF, eu boto 400 alunos para ir por semana. Eu consigo fazer essa proteção dentro do IF, mas eu consigo fazer no transporte, que vocês vão chegar lá, né? Vocês vão se sentir seguro de estar numa sala em que alunos vieram no ônibus lotado? E a gente mesmo, né, gente? Assim, né? Como, Lucidalva? Com certeza não. E fora assim, a gente que é professor, a gente está morando eu posso estar morando num local que a taxa de contágio seja alta. E como é que eu vou dar aula para vocês? Com toda a segurança, é garantido que eu não posso transmitir para vocês? Eu não sei, é complicado demais, sabe? Né? Então, assim, não sei. Eu ainda acho que esse ano a gente vai segurar isso daí, sabe? O online. Até porque já surgiu 2 variantes do vírus, viu, gente? Assim, em um ano, né? Já temos 2 variantes, né? Tenso demais. Só emoção, gente. Ou do ano passado para cá eu me senti naquele filme de Hollywood, viu? Né? E assim, é uma segurança, né? Isso eu não sei. Né? Mas assim, o complicado da gente, no geralzão, né? Momento pandêmico, né, da nossa conversa, os erros que nós fizemos, né? O país, né, como um todo. A gente está demorando muito para vacinar. Vocês estão vendo que o percentual da gente de vacinação não chegou nem a 5% no país, se eu não me engano, né? Então existe essa dificuldade, né, da vacinação. A população não entende o risco, né, do vírus. E a questão política, né? Então, assim, a gente tem vários agravantes e poucos atenuantes. Então, assim, os países que conseguiram controlar a pandemia são países que é outra cultura, outra realidade. Por exemplo, a Alemanha. A Alemanha, ela conseguiu controlar a doença porque ela fez teste em todo mundo. Quando o negócio começou lá, no início, nem se falava em teste direito, a Alemanha botou todo mundo para testar. Ah, fulano está com sintoma, vai para casa. E ela conseguiu, né, equilibrar isso daí, teste, né, e conseguiu controlar a situação. Não sei como ela está agora, né. Eita, Carla, meus sentimentos para você, é muito complicado. A minha família, assim, a gente não teve ninguém com Covid ainda grave, né, mas a gente tem muitos parentes de risco, né. Eu tenho muitas tias com problema de obesidade, diabetes,
Minha mãe teve efizema, minha irmã teve o problema de estar com o pulmão fragilizado, que ela pegou uma pneumonia muito forte ano passado. Então, assim, complicado, né? E a gente é um povo doido, gente. Assim, não estou falando de política, mas, assim, se vocês têm amigos que são ligados, são partidários do governo, eu escuto os comentários dele e fico, meu Deus, assim, sabe? Um amigo disse, já teve um amigo meu que disse, rapaz, não existe pandemia. Como assim, meu filho, não existe pandemia? Não, isso aí é propaganda, não tá essas coisas todas, não. Eu falei, meu Deus, né? Então, assim, isso são coisas que vai complicar ainda mais a situação, né? Certo? Mas, assim, vamos ter fé, gente, né? E força aí, Carla, né? Muita força, assim. Minha irmã ficou internada ano passado com pneumonia, ela quase morreu, e foi tenso, assim, viu? Foi terrível, né? E essa incerteza, né? Todo dia a gente ficava esperando alguém ligar, né? Para dizer uma notícia, né? Pô, pode falar, Carla, desculpa aí. Não, professor, é essa questão mesmo das pessoas, né, não levarem a sério mesmo a questão do contágio, né, de como se contamina, de não se preocupar com a vida do outro, porque, de fato, não existe uma conscientização. Eu, de verdade, não acredito nessa sociedade que a gente vive mais, acho que é uma sociedade falida. Existem pessoas boas, mas, assim, é muito difícil. Então, eu já perdi 4 parentes, já perdi tia, já perdi irmã, de grandes amigos, inclusive um bioquímico, tudo em Pernambuco. E é muito difícil. E, assim, tem pessoas que têm a dor, né, da perda em casa e, mesmo assim, não se conscientizam. Então, é muito complexo, porque, além da questão da conscientização, existe uma questão política, né? Então, eu acho muito complicado mesmo. E é aquela questão, né? Quem puder ficar em casa e se cuidar, faça isso. Se não fizer por você, faça por quem está se esforçando, né? Pela vida do outro. E uma coisa que as pessoas não preocupam, isso eu vi um infectologista falando, que isso é a coisa mais importante, que quanto mais pessoas se contaminam, maior a chance de mutações, gente. E como agora a gente já está tendo contato das 3 cepas, né? A inicial, a britânica, se eu não me engano, e a amazônica, né? Para esses vírus se misturarem e ficarem mais fortes, que assim, a sorte que a gente tem do Covid, né? Falando assim, que ele tem uma taxa de contágio alta, mas a mortalidade dele é baixa. Em relação, por exemplo, à gripe espanhola, o negócio era sério, porque ela tinha uma alta taxa de contágio e uma alta taxa de mortalidade. Era uma doença pesadíssima. A complicação do Covid é a sobrecarga no sistema de saúde. Né? Não estou desmerecendo quem morreu, não, gente. Entenda o que eu estou falando. Em relação à mortalidade dela, ela é baixa. Né? Porque assim, né, você pegar, por exemplo, o ebola, ele tem uma taxa de infecção, de contágio baixa, mas a mortalidade dele é muito alta. Se esse vírus, com essa taxa de contágio, aumentar a mortalidade dele, rapaz, quebra tudo, gente, quebra tudo. Quebra mesmo, viu, professor? Porque eu tô com uma amiga minha que ligou para mim ontem em Pernambuco e já faz 2 dias que ela está do lado de fora do hospital, com assim, a oxigenação está muito baixa e ela não conseguiu uma vaga ainda para se internar. Então, assim, ela recebeu um pouco de oxigênio da ambulância, a ambulância teve que ir embora porque o caso dela não é tão grave e ela está lá do lado de fora e, assim, é uma loucura mesmo. Então, assim, é bom que todo mundo que esteja ouvindo se cuide mesmo. Eu, pelo menos, assim, estou surtando dentro de casa porque eu não saio. Há mais de 1 ano, eu faço saídas rápidas e para ir para supermercado, enfim. Não pude enterrar minha irmã. Muito difícil. Se eu pudesse cuidar, faça, porque é complicado. Me tira só uma dúvida, Carla. Os seus parentes, eles estavam com você aí no interior ou eles estavam em outro local? Não, professor, eu sou de Olinda, de Pernambuco, mas morei minha vida toda em Recife. Então, assim, todas essas pessoas que eu perdi são de Pernambuco, são de Recife. Recife e Olinda, né? Mas aqui, onde eu moro, em Guamaré, eu tenho minha cunhada, que se recuperou agora de Covid, né? E 2 cunhadas minhas, né? Que tiveram... não foi tão grave, mas também não foi da forma leve, né? Já teve recontaminação na família. Assim, já tiveram 2 pessoas que se recontaminaram, tiveram a primeira vez e tiveram a segunda. E, professor, ela não subiu escada, ela não conseguia fazer atividades simples, como pentear o cabelo, escovar o dente.
Ela não conseguia fazer isso. Isso é tenso, gente. Mas vamos torcer e esperar que haja uma luz, né, que melhore o governo. Então, vai lá, gente. Homologia e analogia, né? Então, vai lá. Homologia, porque é o tipo de situação que eu tenho estruturas com a mesma origem, né, biológica, né? E tem, porém, funções diferentes. Vocês estão vendo aí a figura, ela não diferencia muitas cores, mas eu estou pegando os mesmos ossos, né? Do braço, da rã, do morcego, do golfinho e do cavalo. É a mesma estrutura, seria o equivalente ao nosso braço. São os mesmos ossos, porém o formato está diferente devido ao quê? Não, eu vou fazer pelas atividades, Raiane. Aí pelas atividades eu faço a frequência. O que vai mudar é exatamente a questão da mudança ambiental, né? A função dele dentro do ambiente, certo? Então eu consigo ver a variação, né, dos ossos, a mudança deles, e pela questão da função deles, tranquilo? Aqui no caso a analogia é diferente. As origens são diferentes, porém são estruturas que fazem a mesma função e teoricamente vão ter formatos parecidos. Tranquilo? Então, se eu pegar a estrutura da asa do morcego, da asa da ave e da asa do inseto, eu vou ver semelhanças estruturais, porque elas realizam a mesma função. Tranquilo? Aí eu tenho também os órgãos vestigiais, né? Isso aí, né? Do pterodátilo. Gustavo está na fase do dinossauro, gente. Ele tem um dinossauro que eu nunca acerto o nome, da hora ele me diz. É o que tem a cabeça dura. Até em Jurassic World 2, né, Reino Ameaçado, ele derruba a parede, né, para saltar lá o oi com a Clé. Aí o Erlo fala, é o cabeçudo, né, aí Gustavo, não, papai, é o tal. Eu esqueci o nome dele agora. Então, vamos lá. O que é esse órgão vestigial? São estruturas que em alguns organismos ela não tem uma função mais, né, em outras ela tem função, certo? Isso aí eu esqueci, eu nunca lembro o nome dele. Tranquilo? Então, a gente vai ver alguns exemplos aí, cara. Primeiro, o apêndice, né, gente? O nosso famoso apêndice, que na gente é uma discussão muito grande, né? Falam que ele tem uma função imunológica, algumas pessoas, né? Ou ele teria uma função ligada ao sistema digestório, né? Mas, assim, hoje ele é atrofiado, né? Então, você vê aí a figura no homem, né? Ele é essa tripazinha, porém, no coelho ele tem função, né? Então, para a gente tem um órgão vestigial. Não tem uma função definida, né? Tanto que a gente vive muito bem sem um apêndice. Vai lá, corta o apêndice, tranquilo, certo? Isso mostra o quê? Que em algum momento, lá para trás, nós temos o homem e o coelho partindo do mesmo animal, tranquilo? Nós temos aí a famosa membrana nictante, ó, né? Que no caso da gente, ó, nessa setinha que eu coloquei amarela aí, né? Esse resquício aí na gente. No caso das aves e dos crocodilos, por exemplo, é uma membrana, né, que fecha o olho. Ele tem a pálpebra e tem essa membrana nictante, que ela fecha o olho e ele consegue ver. Fosse um para-brisa, digamos assim. Entendeu? Então, o jacaré, quando mergulha, ele bota a membrana nictante, ele consegue ficar embaixo d'água, que o olho dele está protegido, né? Por essa membrana transparente aí. A gente não tem mais, só tem o resquício dela ali, né? Um órgão também que é comum na gente está atrofiado. Que vocês já viram gente que mexe a orelha, né? Faz um negócio assim na orelha, né? Para nadar seria bom, Caio. Tem gente que faz assim com a orelha, né? A gente não, nem todo mundo faz, mas pro cachorro esse músculo é funcional, que ele consegue, né? Ver que o cachorro às vezes tá parado, ele gira a orelha na direção do som, né? A gente não faz, mas tá atrofiado esse músculo, tranquilo? Ó. E planos de simetria, né? No caso, os animais mais evoluídos vai chamar de simetria bilateral, é o exemplo da borboleta. Eu passo ali, né, o corte ali, esse corte mediano, e eu tenho duas metades iguais. No caso da estrela do mar, né, eu tenho o corte radial. Se eu cortar de qualquer jeito ali, eu não tenho lados iguais, né? A pessoa corta ali no meio, né, mas não tem essa similaridade, né? Tranquilo? Isso também está falando das estruturas internas, viu, gente? Não é só as externas, não. Internamente eu tenho que ter as estruturas equilibradas, né? Certo? Só falar do sistema ósseo, a gente, né? Eu não sei de que horas acaba, gente? Eu sou ruim com os horários, viu? Eu sempre espero o pessoal bater a porta lá para me expulsar, né? Vamos lá, sistema ósseo, ele tem várias funções, né? A gente pensa, né? Primeiro, a sustentação, né? Pentarradial dos equidodermes, tá?
Então, a sustentação. O sistema ósseo vai estar ligado ao sistema muscular para poder realizar exatamente todas essas funções, né? Movimentação, né? E assim vai. Proteção, a caixa torácica e a caixa craniana, né? Ela tem a função de proteção, né? Então, aqui eu estou protegendo o sistema nervoso, né? Central. E a caixa torácica, os órgãos nobres, né? Pulmão, coração, tudo ok? A coluna vertebral, gente, né? Ela também tem uma função de proteção da medula espinhal, né? Certo? Movimento, a relação com o sistema muscular. Armazenamento e homeostase de mineral, né? Cálcio principalmente, né? O cálcio tem várias funções no nosso organismo e ele fica armazenado nos ossos, né? Local de produção de células do sangue, a famosa medula óssea vermelha, né? Que a gente vai ver nos ossos longos, né? E armazenamento de lipídio, que também é nos ossos longos, né? Na medula óssea amarela, né? O famoso tutano, né? Para quem gosta de comer osso, né? Tem aquela sopa que o pessoal bota aquela negócio amarela, aquela gordurinha, né? Tranquilo? Em relação aos tipos de ossos, a gente vai ter que chamar de ossos longos, né? Que são ossos compridos, né? Exemplo, o fêmur, né? O húmero, o rádio, a una, né? Os cuboides, né? Os curtos, que é o carpo e o tarso, são os ossos do pé e da mão, né? Aqui do pulso, né? A gente vai ver aqui que nós temos as falanges, e essa região do pulso é formada por vários ossinhos cuboides, né? Quadradinhos, né? Os planos, né? Que são ossos finos, né? Achatados. Aí tem os ossos do crânio, a costela externa, e os irregulares, que não tem o formato, né? Que é a vértebra e alguns ossos da face, né? E nós temos os benditos dos ossos pneumáticos, gente, com os ossos ocos, né? Que ele tem um espaço de ar lá dentro, né? São geralmente esses ossos que vão dar a famosa sinusite. Você pega aquele resfriado, não se cura direito, começa todo de cabeça, aquele escorrimento. Quando tira o raio-x, está lá aquelas manchas pretas lá no teu rosto, né? Que é o quê? O catarro lá acumulado dentro desses ossos pneumáticos, né? Certo? Aí o exemplo, como eu falei, ó, você tem ali, ele tá, de osso longo, ele está falando do húmero, o achatado, o externo, né, esse plano, o regular, a vértebra, né? Esse sesamoide é a patela, né? Eita, Reno, cuidado. E os ossos curtos são o trapezoide, né? Esse conjunto de ossos que vai estar aqui no pulso e no pé, eles são exatamente ossos curtos, né? A gente vai ver todos eles lá na próxima aula, né? Eita, faz anos que eu não tenho, Erison, sinusite. A última vez que eu vi, parecia que eu tava ficando doido, né? Que eu olhava para as pessoas e não conseguia ver direito as coisas. Uma dor de cabeça dos infernos. Foi horrível. Nunca mais, gente. Certo? E nós continuamos, né? Na próxima aula, próxima semana, só sistema ósseo, né? É horrível essas coisas são. E, para vocês, uma frase final, né? Se fosse consigo tocar a música, né? Porque, deixa eu ver que tá certo. Não, não deu certo. Ah, meu Deus. Tem uma música massa para vocês, ó. Tudo chorar em casa de emoção e... Aqui, vamos brigar aqui. Pronto, agora a coisa não quer abrir. Deixa eu ver agora. Sim. Ah, não tem musiquinha, gente. Eu botei e testei. Vamos lá, pode fazer. Que a musiquinha não saiu. Deixa eu ver se voltando aqui. Não, não saiu a musiquinha. Não, eu vou fazer chamada pelas atividades, gente. Não tem musiquinha, não. Deixa eu lembrar só um negócio para vocês. Gente, eu baixei. Tem um aplicativo que eu achei que vai dar para vocês estudarem anatomia. Deixa eu pegar o nome deles aqui. É Anatomia Atlas 3D. Certo? Tem lá no Play, né, no coisa do Google, ele tem alguns ossos, dá para estudar um pouquinho por ele, mas vou ver uns outros dois, tá certo? Pode perguntar, Caio. Pergunta que eu te respondo. Fala que eu te escuto. Professor, também tem uma dúvida. Uma pergunta aqui. Em relação ao critério de avaliação, como é que vai ser? A gente vai fazer uma avaliação, né? Uma avaliação simples, e eu vou dizer algumas atividades que eu vou ajudar para somar nota. Tá certo, Erison? Luiz, a gente tem um grupo da sala do WhatsApp com os professores. Você quer que eu inclua você nesse grupo ou vai fazer um grupo específico só da nossa sala, do WhatsApp?
Não, fica a critério de você. Se já tem um grupo já, eu posso ficar neles. Porque às vezes é bom para ter o contato, que o Google tem, o Google Sala de Aula tem hora que, pronto, o link da aula de hoje, pode ser que na semana que vem eu não consiga usar esse link. Já aconteceu muito de mudar o link. Quando eu for tentar de novo, eu não consigo mais usar, vocês não acessam. Então, às vezes é bom estar no grupo, eu já coloco o link lá, ó, gente, o link dessa semana é esse. Eu perguntei porque tem alguns professores que, por ser um grupo que tem outros professores, aí ficam meio assim, aí alguns preferem só um grupo, sabe? Mas eu coloco você no grupo da gente, aí vai ter você e outros professores também. Não, tranquilo, cara, bem zen. Porque assim, o que eu peço, que acho que não é o caso de vocês, né, vocês não vão fazer isso, mas teve uma turma que eu coloquei, rapaz, o pessoal tipo domingo de meia-noite, segunda, 4 horas da manhã, acho que o pessoal tava com insônia, aí puxava a conversa, sabe? Não, nosso grupo é só para informação mesmo, tipo, informação, sim. Aula, coisas básicas. E outra coisa, aí no caso, deixa eu só me situar aqui. Você vai fazer a avaliação e vai ter a aula normal. Vai ter mais alguma coisa, algum aplicativo, alguma outra coisa para enriquecer a aula ou é só isso? Não, assim, se vocês entrarem lá no Google Sala de Aula, eu sempre vou colocar vídeos e materiais extras, né? Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Peraí. Ah, tá aqui a anatomia. Na aula de hoje que eu coloquei para vocês. A minha pergunta ia ser sobre essas atividades, mas é que você vai abrir, vai ser ótimo. Massa, então lá. Vocês podem perguntar, viu, gente? Então lá, ó, tá tudo lá, semana 1, né? Então eu coloquei algumas coisas para vocês. Então deixa eu ver aqui a atividade. Isso tem 28 pessoas. O critério de avaliação, professor. Pronto. Pronto, já vou. Deixa eu só abrir aqui para vocês verem. Então, eita, não abriu do jeito que eu queria. Acho que editar aqui. Acho que editar aparece tudo. Ah, apareceu. Vamos lá, o que eu coloquei para vocês lá se divertirem. Eu coloquei uma coisa de perguntas, né? Vamos lá, vamos seguir aqui a ordem. Eu coloquei um texto que fala sobre a questão do luto. Essas fases do luto, né? Como falei, eu acho que a informação não é só essa informação de conteúdo, tem até música. Fernando, tem que colocar uma música. Eu ia colocar o filme de Viva a Vida é uma Festa, mas eu não consegui achar para colocar, mas fica a dica aí para vocês. Então eu sempre vou colocar material extra, né? Então eu coloquei lá um texto de apoio que fala das fases do luto, né? Isso que a gente falou. E há 2 roteiros. Esses roteiros, eu sempre vou colocar que são os tópicos da aula, né? Então, o que eles são? Eles são um resumo que tem da aula. Então, por exemplo, os planos de corte, o que é um órgão vestigial, o que é monstruosidade, o que é variação. Então, são os tópicos da aula que vocês podem preencher. Então, na hora de estudar, você já tem um resuminho ali pronto, entendeu? Então, eu coloquei dos 2 já. Eu coloquei um negócio de perguntas, né? Um arquivo lá de um questionário do Word. E coloquei o PDF da aula, né? Uma atividade de fixação, a música. Coloquei uma matéria sobre o Dia dos Mortos e coloquei uma sobre posição anatômica, uma aula de uma professora. Então, esse material de apoio para que vocês tenham outras informações, além dessa que a gente está. Tranquilo? O que eu vou usar para vocês? Essa atividade de fixação, eu peço que vocês façam, porque o que vai acontecer? Se lá no final lá da prova as notas forem muito baixas, eu posso usar essas atividades de fixação para somar com a nota da prova para melhorar a nota. Tranquilo? Tranquilo, professor. Então, assim, tem um formulário. Esses 2 roteiros não precisa entregar, é só para servir como guia, né? Só para servir como auxílio para a gente estudar, não é isso? Agora, tem um outro formulário, professor, no Google. Tem 2. Tem um que é o Quiz. Aí eu não entendi. Foi esse que eu não entendi. Eu acho que esse aqui é o arquivo. É porque você tem que. Deixa eu apagar até aqui. Porque o Google ele deixa um documento extra, entendeu? Eu já tirei tudo. Na hora que você tem faz um formulário, ele deixa outro formulário lá, caso você queira fazer outro. Mas ele não vale nada, não. É um documento, é só o arquivo para fazer outro. Não tem nada nele. Já até apaguei aqui. Já. Tranquilo? Então, esses roteiros, isso aí, gente, essas outras atividades do texto, tudo,
é para fechar nossas horas da semana. Tranquilo? Opa, ficou um silêncio de vocês aí, tá tranquilo lá? Tranquilo, professor. Tranquilo. Tranquilo. Ah, agora, a nossa música despedida, deu certo agora. Então, ó, cá perdi, gente. Aproveitem um dia, meninos e meninos, né? E faça de suas vidas uma coisa extraordinária, gente. Ó, esse filme é lindo demais, Sociedade dos Poetas Mortos. Deixa aqui. Pronto. Então, gente, ó, eu vou ver se... Eu estou falando com o meu professor lá da academia para a gente pensar numa aula lá na academia. Então, eu devo gravar alguma coisa sobre músculos na academia e colocar para a gente ver aqui, né? E a gente vai ter algumas coisas de músculo. A gente vai desenhar, viu? Então, em algum momento eu vou pedir para vocês desenharem os órgãos e vou deixar um arquivo lá para vocês colocarem, tá certo? Gente, comentem como está sendo as dificuldades de vocês, que a gente vai mudando, como é uma metodologia nova, tanto para mim quanto para vocês, né? A gente vai adaptando conforme a realidade, né? Porque assim, eu dei aula na primeira, no 1 e o 2, mas era outra realidade de disciplina. A anatomia, como ela tem outra pegada, né? Então vai ver. Quem tiver, eu coloquei aqui já o aplicativo de anatomia, mas vou me passar mais 4 lá, o professor lá da academia, e eu vou colocando para vocês, tá certo? Então até a próxima semana, gente. Se inscrevam no canal, vou botar aqui, deixa eu botar o canal para vocês aí, né? O Conexão Luota, gente, um canal aí, nosso canal nerd, né? Que todas as aulas vão estar lá, né? E como diz Luca Neto, se inscreva no canal para ficar legal, né? Professor, o senhor colocou aonde o link do aplicativo? Não, eu só coloquei o nome. Ele está no Play Store. Ele está lá no Google e coloca... Ele é Anatomia 3D. Anatomia Atlas 3D, o nome dele. Tá ok, professor. Obrigada. E a aula hoje foi ótima, viu? Muito obrigada. Esse é o canal, viu? Esse ano também a gente está falando da questão de vida negras importam, né? Que Opa, desculpa. É importante a participação em um quadrinho como ambiente, né? Eu pensei que era alguém falando, mas era eu falando lá sobre a Semana Geek, né? Do ano passado. Tranquilo, gente? Então se inscreva no canal, as aulas vão ser colocadas todas lá, né? Vai ter uma playlist, né? Só de anatomia, né? Nossas 7 aulas. E eu vou colocar outras coisas também para dar uma ajudada para vocês, tá certo? Isso, valeu, Maria Graciela. Eu quero chegar a 10 mil, ver se eu começo a ganhar dinheiro já, né? No canal, né? Então vamos encerrar nossas transmissões aqui, né? E boa semana para vocês, gente. Qualquer coisa, pode...